iniciarmos o culto em Efésios, capítulo 3. Carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, capítulo 3. Do versículo 14 ao versículo 21. Efésios capítulo 3. Quem pudesse colocar de pé, por gentileza, Efésios capítulo 3. Capítulo despertou. Efésios capítulo 3. Verso 14 eu vou ler, irmãos, em diante. O texto nos diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos tomar assento, Samuel. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, Pai. Primeiramente, agradecer ao Senhor, Deus, porque temos sido preservados pelo Senhor. Nós temos sido guardados por Ti, Senhor. Nós temos sido conduzidos segundo a Tua vontade, o Teu querer. Temos sido conduzidos, ó Deus, segundo o Teu poder que opera em nossas vidas. E esta é a razão, Pai, pela qual nós estamos aqui nesta noite. Porque não depende de quem quer, nem de quem corre. Não depende do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, da nossa força, da nossa capacidade. Não depende de nada que reside em nós, Pai. Depende única e exclusivamente do Senhor. E é por isso que, domingo após domingo, Senhor, Tu tens nos concedido o privilégio de estar aqui. Neste local, nesta reunião de oração, neste culto, neste ambiente onde juntos, ó Deus, podemos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Aonde juntos podemos ouvir a Tua palavra, aonde juntos podemos cantar hinos em louvor ao nome do Senhor e engrandecê-lo por tudo quanto temos recebido da Tua mão. Tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, na vida
nós temos aqui o privilégio de reconhecer publicamente, de agradecê-lo, de reconhecer quão misericordioso tu tens sido para conosco. Ó Deus, que esta hora, Senhor, que este culto seja recebido pelo Senhor, mediados por Cristo, Senhor. Que Cristo possa cobrir as nossas imperfeições nessa noite, Senhor. Diante da tua santidade, da tua perfeição, diante do teu ser, Pai, que é infinitamente santo, perfeito, diante das nossas imperfeições, Pai. Cristo possa elevar este culto em perfeição ao trono da graça. Que o Senhor possa olhar para nós nessa noite, Senhor, e ver em nós a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, Senhor. Porque esta é a única condição de nos achegarmos à tua presença confiadamente. Ouve neste lugar, Senhor, as orações do teu povo. Ó Deus, recebe os cantos que aqui são entoados, ó Deus, como oferta agradável ao Senhor. Que a tua palavra também nesta noite, Senhor, que aqui é cantada, é lida, é pregada, Senhor, ela possa encontrar corações como um solo preparado, como um solo fértil, Senhor, para produzir frutos abundantes. Que a tua palavra possa edificar as nossas vidas, possa consolar os nossos corações, possa repreender as nossas ignorâncias e erros do caminho, Senhor, e nos corrigir segundo a vontade do Senhor, e formar Cristo em nossas vidas, Pai. É o que nós nesta hora te pedimos. Com o perdão dos nossos pecados em Cristo, Senhor, nós a ti rogamos. Amém. Irmãos, vamos de pé louvarmos a Deus com o hino 611, que aprendemos hoje pela manhã. E a alegria nesse dia. Desejo
ouro. Samuel capítulo 10. Eu vou ler, os irmãos, acompanhem a leitura. 1 Samuel capítulo 10. Então vamos. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu pelo meu filho? Quando dali passares adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto
precedidos de saltério e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais se sucederem, fazem o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que viu ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino, o que Samuel falara? Não lhe declarou? Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali? Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do rei, escreveu um livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Samuel se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Vamos ouvir nosso irmão Ricardo, elevando a Deus uma palavra de oração.
noite de misericórdia, Deus Santo, Deus amado. Diante de ti nós estamos, Senhor, nesse momento. Filho de adorar, de merecer o teu santo nome. Pedindo que receber de nós toda a adoração do povo. Pai, nós te rendemos graça, pois muitas coisas o tem feito para nós. Coisas boas e belas. Temos mantido, Senhor. Temos guardado de todo o mal. Temos livrado, Senhor amado, do laço do passarinho da peste perniciosa. Por isso nós te agradecemos e te exaltamos. Ó Senhor da glória, Deus amado, também te pedimos que nos perdoe os nossos pecados em Cristo Jesus. Pai, todos aqueles pecados que ainda habitam no nosso ser, todos os pecados que ainda cometemos que ferem a tua santidade, aqueles pecados, Senhor, que cuidamos deles como se fossem coisas das quais não conseguimos nos livrar. Senhor, nos dê graça e descer para que possamos, Senhor, crescer em santificação e nos livrarmos, Senhor, de todos esses pecados que ainda nos prendem. Tem misericórdia de nós, Senhor, teu povo. Tem misericórdia desta igreja. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em santidade. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, Senhor. Ajuda-nos, Pai, pois precisamos de Ti. Ó Espírito Santo de Deus também, meu Deus, te pedimos. Seja conosco nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe os cânticos aqui do lado. Recebe, meu Pai, no nome da graça, Senhor, as orações, as petições, as intercessões feitas. Que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer arder em nós, Senhor, o amor pela Tua obra. Ó Senhor, alcança cada vida que aqui está. Aquece os nossos corações, Pai. Que nós possamos receber a Tua palavra com avidez e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Pai, alcance os eleitos que estejam aqui, Senhor, alcance a nossa voz. Que o Senhor possa, meu Deus amado, endereçá-los neste lugar, meu Pai. Usa-nos para isso também, Senhor. Deus, toma aqueles que não estão aqui, Jesus, por um motivo ou outro, que o Senhor possa alcançá-los, guardá-los com a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor. Enfim, Senhor, dá-nos um culto abençoado, que possamos sair daqui mais cheios do Teu Espírito Santo, dos nossos pecados perdoados, em Cristo Jesus. Que possamos sair mais convictos, Pai, de Te adorar todos os dias da semana, em todas as áreas de nossa vida. Aplicar a Tua palavra, Senhor, a cada um desses encontros do nosso ser, da nossa existência. Que o Senhor possa, meu Pai amado, tomar as crianças que aqui estão, regenerando-as segundo a Tua vontade, salvando-as segundo a Tua vontade, livrando-os de todo o mal, dando-lhes saúde para que elas cresçam, meu Deus, crianças saudáveis. Toma os casais dessa igreja, Senhor. Abençoa-nos. Dá graça, meu Deus, a eles para enfrentar esses institutos da vida. Pai, dá graça para que eles possam, Senhor amado, se fortalecer, todos nós, os casais dessa igreja, como maridos que segundo a Tua vontade, como esposas segundo a Tua palavra. Ó Deus, fortalece as famílias dessa igreja. Toma os jovens, Senhor, os adolescentes, Pai, que muitas vezes se encontram em posição vulnerável, Pai. Que o Senhor possa guardá-los de toda impureza sexual, meu Pai, toda impureza moral, espiritual. Que o Senhor possa, Senhor amado, encher-los do Teu Espírito Santo, para que eles, Senhor amado, entendam a Tua obra e saibam, meu Pai, que a vida que o Senhor oferece é melhor do que a que o mundo oferece. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado pregadores da Tua palavra, ensinadores do Teu Evangelho. Muito obrigado por cada homem, cada mulher, cada criança que aqui está. Muito obrigado por todos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. E nós vamos, Salmo 90, Senhor tem sido um refúgio para nós. Senhor tem sido um refúgio para nós. Deus é
444. Conta as bênçãos. Se da vida ondas agitadas são, se da vida ondas agitadas são, Salmo 66, verso 16 diz: vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Então nós temos motivos suficientes para não se lamentar, mas pelo contrário, contar tudo aquilo que Deus tem feito por nós, compartilhar com as pessoas, compartilhar com quem está desanimado. Nós temos muitas bênçãos para contar e contar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Amém. Vamos orar nesta feita e agradecer a Deus pelas bênçãos e interceder em prol dos nossos irmãos. Curve as frontes. Senhor, nós estamos aqui porque somos objetos das tuas bênçãos. Somos alvos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da salvação eterna, Senhor. E essa é a maior bênção que o homem pode desfrutar em sua vida, Senhor. É ser resgatado, é nascer de novo, Senhor, e poder ver o teu reino. Essa é a maior bênção que o Senhor concede ao teu povo, à tua igreja, Senhor.
ser ovelhas do teu aprisco, Senhor, pertencer a Ti, ó Deus, por meio de Cristo Jesus. E essa é a maior bênção, Senhor, que podemos declarar a este mundo perdido, Senhor, de que Deus salva pecadores em Cristo, dos quais todos nós somos os principais, ó Deus. E o Senhor nos salvou pela Tua graça e por Tua misericórdia. Também, Senhor, queremos Te agradecer pelas bênçãos deste mundo, Senhor, pelo emprego, pela casa, pela saúde, pelo salário, pelos recursos, Senhor, com os quais nós temos condições de manter as nossas vidas, sejam na escassez, sejam na abundância. O Senhor tem suprido as nossas necessidades no mundo. O Senhor tem cercado, Senhor, as nossas vidas de bens, de bênçãos, de recursos, de condições, ó Deus, favoráveis para servir ao Senhor. E nós somos agradecidos a Ti por isso. Continua, Senhor, abençoando as nossas casas. Continua suprindo as nossas necessidades, Senhor, tanto espirituais quanto materiais, ó Deus. Continua abençoando o nosso lar, os nossos filhos, as nossas casas. Continua abençoando, Senhor Deus, o nosso labor, Senhor, a nossa vida, o nosso dia a dia. Que o Senhor possa estender a Tua bênção, a Tua graça, o Teu perdão, o Teu amor, o Teu cuidado sobre cada um de nós, Pai. Abençoa também nossos irmãos que estão longe de Brasília, Senhor. Queremos colocar Davi diante da Tua presença, Eliene. Queremos colocar os pastores que conhecemos, ó Deus, diante da Tua presença. Pastor Coelho, Pastor Jorge, Pastor Edson, Pastor Dória, Diácono André, os diáconos ali da igreja de Caruaru, todos os irmãos, Senhor, que compõem esta igreja, ou que fazem parte desse rebanho, Senhor. Nós suplicamos em favor destes irmãos. Também oramos por aqueles pastores que estão enfrentando lutas em sua vida, Senhor, lutas em seu ministério, lutas em sua família. Também rogamos por aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor, que estão enfrentando lutas. Que o Senhor possa conceder graça a estes irmãos, para que eles possam vencer pelo Teu poder, Senhor, para que eles possam ser guardados pelo Teu poder, Senhor. Abençoa também os missionários, todos aqueles que estão, Senhor, no campo missionário, Pai, e enfrentam das mais diversas dificuldades, Senhor, no campo missionário. O Senhor possa ajudá-los, ó Deus, tanto nos aspectos financeiros como espirituais. O Senhor possa abençoar suas famílias, seus filhos, ó Deus. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa também este país, ó Deus, todos os homens que estão investidos, Senhor Deus, da autoridade deste país, e que foram constituídos, Senhor, para governar com justiça, ó Deus, e estão usando o cargo, Senhor, para o qual o Senhor os designou, para os seus próprios benefícios. Ó Deus, tem misericórdia do país em que estamos vivendo, Senhor. Tem misericórdia da corrupção que toma conta dos quatro cantos deste país, em todas as esferas, ó Deus, que são dinheiros e recursos que são tirados, Senhor, da boca do pobre, da viúva, do necessitado, Senhor, e que estes homens, ó Deus, estão usurpando, usando o cargo para usurpar o dinheiro do cidadão, do pobre. Deus, tem misericórdia, Senhor. Que estes homens possam ser abatidos pelo Teu poder, Senhor. Que estes homens possam, ó Deus, serem descobertos, Senhor, e que toda a sujeira desse país possam vir à tona, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Samuel estará tocando uma música. As crianças já podem sair com a professora, enquanto nós nos prepararemos para ouvir a palavra de Deus. Vamos de pé, irmãos, abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 1.
Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29, 30 e 31. O texto diz assim, na minha versão atualizada: saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. Só isso. Está sendo. Irmãos, eu quero falar sobre a atuação ilimitada do poder de Cristo. A ação ilimitada do poder de Cristo. Nós veremos isso dentro dessa própria história, que é narrada por todos os evangelhos sinóticos. E nós veremos o que essa história tem a ver com a ação limitada de Cristo, ou a ação ilimitada do poder de Cristo. Uma das grandes verdades, irmãos, do evangelho é que a sua aplicação sobre a vida humana não se restringe a uma única área. Pois o Evangelho é o poder de Deus que transforma toda a vida humana. Sua relação com Deus, sua relação com o próximo, sua relação com o mundo. E esse poder transformador, esse poder salvador do Evangelho, por meio de Cristo, ele age em diversas áreas da condição humana. Naquilo que o pecado desvirtuou, naquilo que o pecado depravou, naquilo que o pecado destruiu, esse reino de Deus que está sendo manifestado em Cristo, está sendo provado a nós, que ele vem como um rolo compressor, varrendo todo o poder das trevas e mudando a condição humana, seja de um demoniado, seja de um leproso. Esse evangelho está sendo aplicado através de palavras e obras. E essa manifestação do reino, irmãos, mostra tudo isso. Cristo agiu em todas as esferas humanas possíveis e imagináveis. Toda a condição humana deplorável da época em que Jesus viveu, Jesus se defrontou com ela. E teve que agir, mas agiu não para mostrar o poder, mas porque o reino estava se manifestando por meio dele. E esse poder se aplicou sobre tudo, sobre o reino espiritual, sobre o reino material, sobre a esfera espiritual do homem, sobre a esfera física, sobre as relações sociais. Cristo agiu em tudo, em tudo. E esse poder, irmãos, nós não temos condições de limitá-lo. Nós não temos condições de perceber as dimensões desse poder que se aplica em todas as áreas da minha e da sua vida. Nossa mente é por demais finita para compreender qual seja a largura, qual seja a profundidade do amor de Deus que se revela em Cristo Jesus. E desse poder que age para fazer, como diz Paulo, infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Como diz o profeta, ele veio para libertar os cativos, ele veio para trazer saúde aos feridos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Isaías mostra a perspectiva do seu ministério, as ações desse ministério de Cristo, desse evangelho na vida humana, nas esferas humanas, no mundo afetado pelo pecado. Mas a pergunta que eu e você devemos estar fazendo para o texto é: mas o que é que tem a ver a história da cura da sogra de Pedro com as dimensões do poder de Cristo, ou do poder ilimitado de Cristo agindo
na esfera humana, o que é que essa história tem a ver com isso? O primeiro ponto que aprendemos na história, ou na narrativa do Evangelho, é que ele nos fala da dimensão do poder de Cristo agindo neste caso concreto. Jesus Cristo, ao longo do Evangelho de Marcos, vejam bem, assim como em todos os Evangelhos, Lucas, Mateus, diferentemente um pouco de João, que já não tem uma cronologia definida, mas Mateus, Marcos e Lucas, que possuem uma cronologia quase que definida, mostra ou está mostrando quem Jesus é. Quem é esse? Que doutrina é essa? Que poder é esse? Então Jesus vai se revelar aos poucos. E isso será, irmãos, feito não através de uma única maneira. Será através de várias maneiras, através de várias ações. Cristo está se revelando e manifestando o reino. E esse reino está como um rolo compressor, se manifestando como essa luz que nos ilumina, deixando todas as coisas claras, trazendo tudo à plena luz, deixando todas as coisas à tona e mostrando qual a realidade da transformação espiritual do Evangelho. E essa mensagem do reino tem não somente uma mensagem contundente: arrependei-vos e crede no Evangelho. E não somente um chamado urgente: se arrependam, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Mas essa mensagem tem sua comprovação na própria história humana. Essa mensagem vem permeada de palavras e obras, de um poder que se reveste na pregação e de um poder que se reveste através dos frutos demonstrados da aplicação dessa pregação. E através de palavras e obras, o texto descreve a ação de forma vigorosa. Cristo começa seu ministério de forma contundente, de forma vigorosa. E as trevas não se dão por vencidas, porque à medida que eles se manifestam, se revelam, as trevas também se levantam como oposição a esse avanço do reino. Mas, irmãos, ele veio para derrotar ou fazer com que o valente seja amarrado. E o texto mostra no início do Evangelho de Marcos que as trevas estavam oprimindo um homem na sinagoga. Nós vimos isso. Aquele ambiente religioso, de certa forma, pregava não completamente, mas aqui e acolá saíam aspectos da vontade de Deus. Mas, irmãos, aquilo foi insuficiente para deter a ação silenciosa das trevas naquele ambiente. Mas quando a luz de Cristo entra na sinagoga, percebemos, aquele ambiente, quando é afetado pela luz de Cristo, pela revelação do Filho de Deus, é como se a luz mostrasse aonde as trevas estavam agindo. E ali levanta um homem, possesso e dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo, Filho de Deus. Opa! Lá dentro, as portas da sinagoga e as regras que em tese dizia que esse homem tinha que estar fora e não dentro, foi insuficiente para barrar. Ele estava ali dentro. Irmãos, mas somente Cristo está mostrando, somente seu poder é capaz de deter o avanço das trevas e os seus efeitos sobre a vida humana. Só o seu poder. Até a própria verdade, pregada sem o poder de Cristo, sem a testificação do Espírito, é insuficiente para transformar o coração humano. Cristo é a verdade que precisa ser comunicada aos homens através da pregação. E essa verdade se torna eficaz quando o Espírito a aplica com poder. Com poder. E esse poder de Cristo estava sendo demonstrado ali na sinagoga. Calme, nós estamos avançando para chegar na história da cura. Seu poder, irmãos, não é qualquer um. Marcos está descrevendo, é um
poder que está sobre todas as coisas. É a espécie de um poder de um soberano. Era um poder que era atribuído aos imperadores. Então, esse poder de Cristo está sobre todas as coisas. Ele vem agir. E quando ele diz lá na sinagoga, cala-te, é como se ele estivesse colocando uma mordaça na boca do inimigo, dizendo, cala a boca, ou fazendo diminuir seus efeitos sobre a vida humana. E Cristo age dessa maneira bem pública, né? Pluf. Todo mundo fala assim. E prega também de maneira extraordinária, pública. Então todo mundo assim, o que é isso? O nome de um ensino poderoso e de um poder extremo. Que é isso? Quem é isso? Fazendo calar ou tornando inoperante a ação do demônio, do inimigo e suas mazelas sobre a vida humana. O que é isso? Acabou o culto da sinagoga, 11h30, dando meio-dia. Verso 29 do texto que lemos diz que eles saem da sinagoga. Então, está acontecendo aqui entre a hora quinta e a hora sexta. Saem da sinagoga, acabou o culto, vão para casa e ficou um murmurinho ali, né? Que é isso? E eles saem com os 4 que escolheram primeiro, lá no início. Larga as redes e me sigam. Está com os 4. Então eles deixam a sinagoga e vão para a casa de quem? Simão e André. Simão Pedro e André, seu irmão. Mas vai também acompanhado de Tiago, irmão de João, a dupla de irmãos. E vão para a casa de Pedro. No texto percebemos que o círculo familiar é grande. Grande, porque a casa era de Simão e de André. E a sogra de Pedro estava ali. A casa, irmãos, era desses irmãos e abarcava um círculo grande. Era assim a vida do mundo antigo. A economia se restringia principalmente sobre a casa, sobre aquela casa. E era cercada de empregados, de servos. Era um círculo familiar grande, muito grande. Diferente de nós hoje. As famílias vão cada um formando a sua casa, e quem casa quer casa, e as famílias vão se tornando cada vez mais distantes, né? E hoje nós temos não só cidades dormitórios, mas temos também casas dormitórios. Por quê? Nossa vida se restringe mais fora da casa do que dentro da casa. E quando as famílias se reúnem na casa é para uma refeição rápida e logo dormir para no outro dia ir para a labuta. No mundo antigo não era assim. A vida se restringia muito às relações familiares, ao círculo familiar, aos acontecimentos da casa. Então, naquela época, era quase tudo assim, em torno dessa economia doméstica. E o texto nos diz que eles foram para lá, para casa, né? Provavelmente para desfrutar da refeição após o culto da sinagoga. A literatura judaica dizia o seguinte: você saía da sinagoga, meio-dia, 11h30, ia para a sua casa. Aquela refeição era a principal refeição do Shabat, do dia de sábado. Então os judeus diziam assim: olha, não coma muito na sexta-feira, para que no sábado, meio-dia, você tenha os seus apetites bastante aguçados, para quando se assentar à mesa, você deguste aquela comida com bastante aptidão, com bastante alegria no coração, porque aquela é a provisão de Deus para a manutenção da sua vida. E ali, irmãos, Cristo sai com o objetivo de desfrutar então dessa participação da mesa. Da participação da mesa com os discípulos, com aquela família. Participar da mesa da comunhão, que simboliza a mesa da comunhão cristã. Os cristãos reunidos juntos, almoçando após desfrutar de uma manhã da palavra de Deus, de orações, de compartilhar necessidades. Então eles foram para ali. Mas o texto diz que não foi o que imediatamente aconteceu. Cristo se defronta mais uma vez com uma necessidade humana. Uma mulher enferma, uma necessidade real. E naquela casa estava uma mulher acamada. Uma mulher estava deitada
mas dependia totalmente das mãos dos outros. Até mesmo de alguém levar a causa dela a Cristo, porque estava com uma febre que lhe deixou prostrada. Ou seja, uma mulher totalmente debilitada, totalmente carente e totalmente dependente da ajuda dos outros. Estava enferma. A febre era a sua doença sintomática, diagnosticada. E essa febre era uma febre comum no mundo da época. Seu diagnóstico era simples: ou febre alta ou febre baixa. Lucas, quando escreve sobre este caso, narrando esse acontecimento, diz que ela estava com uma febre muito alta. E os seus efeitos sobre o corpo definia se era uma febre intensa ou se era uma febre de baixa intensidade. O caso aqui, irmãos, mostra que a febre estava minando suas forças, deixando-a prostrada, sem condições de fazer nada, ou de ajudar em nada. Pois bem, essa era a necessidade a ser suprida, e Cristo está frente a ela. O dilema humano do sábado, ou os dilemas humanos, está mais uma vez ocupando o sábado de Cristo. E ali está Cristo, com uma febre ardente sobre uma mulher. E mais uma vez veremos o seu poder agindo sobre essa condição, não se limitando ou se restringindo somente à atuação pública sobre um demônio na vida de um homem, mas o poder de Cristo vai agir na esfera particular, familiar, sobre uma febre. Após o culto da sinagoga, então, cada um ia para a sua casa, né? Isso incluía a liderança da sinagoga. Iam para suas casas desfrutar refeições, descansar, dormir, até que desse 18 horas do sábado para começar a rotina da vida de novo. E sabe o que acontecia na época, irmãos? Os problemas humanos ficavam escondidos dentro de casa, suprimidos dentro do lar, dentro de casa. O ambiente de lá do lar, irmãos, não era permitido chegar à sinagoga, eram suprimidos dentro de casa. Problemas e dilemas humanos dentro do lar que não se tornavam públicos, mas estavam ali, afetando as relações familiares, afetando a condição familiar, afetando a comunhão da família e precisando de uma resposta da ação de Cristo. E que muitas vezes pessoas iam à sinagoga e voltavam sem respostas. Pessoas iam à sinagoga, voltavam sem respostas. E lá estavam os problemas a serem resolvidos. No caso, Pedro estava com uma sogra, carecendo e padecendo de ajuda. Os escribas diziam: hoje é sábado, dia que não deve ser apresentado a Deus necessidades de restauração humana. Hoje não é dia de esperança. Hoje é dia de estarem suprimidas as necessidades humanas em casa. Uma certa feita, Jesus está indo em direção à região de gentios. E uma mulher cananeia grita aos pés de Cristo: Senhor, Senhor! E Jesus andando e ela gritando, clamando, alto. Aquilo incomodou tanto os discípulos que eles pararam Jesus e disse: Jesus, ela vem gritando atrás, aí não tem que resolver, porque ou a gente resolve, ela vai gritando, ela não parou. Jesus diz: mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher diz: mas Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa dos senhores. Aí Jesus diz: vai, mulher, o demônio saiu da sua filha. Quando ela chega em casa, mais uma vez em casa, a filha está prostrada e o demônio já tinha saído dela. Uma certa feita, Mateus 8,5 diz que um centurião clama a Jesus: Senhor, o teu servo está em casa, atormentado, moribundo, paralítico. Jesus
invadir a casa. Ele diz: não, Senhor, assim como eu tenho servos sob a minha autoridade, e digo a este vai e ele vai, a este vai ali e ele vai, ao outro vem e ele vem, assim também tem uma palavra aí que vai resolver a situação. Jesus diz: nem Israel achei fé tão grande assim. E aquele servo do centurião é liberto. Essas pessoas não chegavam à porta da assembleia, irmãos, ficavam escondidas dentro de casa. Os dilemas humanos escondidos dentro de casa e carecendo de uma resposta divina, de um consolo, de uma orientação, de uma palavra, de uma ajuda. E em Cristo as pessoas viram a oportunidade de gritar, de extravasar, de dizer: Senhor, me ajuda. Pois os escribas diziam: vão embora, hoje é sábado. Não é dia de esperanças, não é dia de expectativas novas. Vão para casa, escondam lá dentro as necessidades de vocês. E aqui é uma sogra de um discípulo que carece de ajuda. Mas disse no primeiro ponto que o poder de Cristo, ele age em todas as esferas humanas. O poder de Cristo não está limitado à sinagoga, irmãos. Não é só aqui, não é só ali, não é em ambientes específicos que a palavra de Deus, o poder de Cristo age. Não. Ele age nas esferas mais particulares das relações humanas. Não precisa de templo, não precisa de um culto específico, não precisa de campanhas, não precisa de regras religiosas, não precisa de ir a um determinado lugar, tomar banho de água tal, se ungir com óleo tal. Seu poder não está limitado a nada disso, a nada disso. Ele não precisa de um templo suntuoso nem de uma grande multidão para agir. Ele age na minha e na sua casa. Ele age nas esferas mais particulares das nossas vidas. O seu poder não está limitado aqui, nem ali. Ele traz paz não só ao ambiente de reunião pública ou de adoração pública e religiosa, mas ele também traz paz ao lar, à família. Ele atua nos dilemas e nas relações familiares conturbadas e restaura as relações humanas estreitas dentro de casa. E ele não só busca a paz da sinagoga, como busca a paz do lar. Ele vai com seus filhos até as suas casas. Veja, ele foi com os discípulos. Ele vai com seus filhos nas esferas familiares. Ele atua com o seu poder nas nossas relações dentro de casa. E não quer que elas fiquem ali escondidas, suprimidas. Mas ele quer que esses dilemas sejam resolvidos, para que a mesma paz que a sinagoga alcançou, essa mesma paz o lar alcance, as relações familiares alcancem, as nossas relações alcancem também. E seu poder, irmãos, age não só contra as forças espirituais do mal, cala-te, mas ele é Senhor do corpo humano, ele é Senhor do homem completo. Aquela mulher estava febria, e ele tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou. Ele é Senhor do meu e do seu corpo, da minha e da sua vida. Ele é Senhor das nossas relações, da minha e da sua casa. Ele é Senhor da igreja, ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor do homem completo. E sabe o que é que os judeus diziam? Os judeus diziam assim: para restaurar essa febre ardente, era preciso fazer o seguinte: você precisava pegar uma faca afiada e limpa, você precisava pegar uma mecha de cabelo e um espelho. Pega tudo isso, junta e abre Êxodo capítulo 3, e no primeiro dia você recita Êxodo capítulo 3, versos 2 e 3. Recita. No segundo dia você repete o ritual e repete e recita Êxodo capítulo 3, verso 4. Tá bom. No terceiro dia repete e recita Êxodo capítulo 3, verso 5. E depois declara: estou restaurado.
Irmãos, não é isso que estamos vendo hoje. Não é isso que as pessoas estão praticando hoje. Mas Cristo não. Ele mostra que a sua transformação é uma transformação pessoal. Ele tomou-a pela mão. É um encontro ou uma cura que parte ou nasce de um encontro pessoal com Ele. Ele toma a mulher pela mão e levanta. Veja o texto. No versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. As pessoas querem, irmãos, a restauração dos seus dilemas. Eles querem a resolução dos seus problemas de forma imediata, instantânea. Mas eles não querem um encontro pessoal com o Salvador, com Cristo. E essa mulher, a restauração dela, veja, foi após Cristo pegar nas mãos dela e levantá-la. Essa mulher restaurada a partir de um encontro pessoal com o Salvador, Jesus Cristo. E não precisa recitar em Êxodo, nem em Levítico, nem em Gênesis, nem nada. Cristo restaura as nossas vidas a partir de um encontro pessoal com Ele. Seu poder age a partir de um encontro pessoal com o pecador. E Ele restaura a seu tempo todas as esferas da vida humana. Ele é Senhor de tudo, da alma, do corpo, da sinagoga, da casa, da família. Ele é Senhor de tudo. Não há problema tão difícil que Ele não traga solução a seu tempo. Não há problema tão perturbador que Ele não traga a paz. Cristo valoriza não só a paz da igreja, também a paz da casa. Restaura não só as relações entre judeus e gentios, mas as relações mais finas e estreitas do lar. Para que todas essas relações reflitam a glória e o poder do Evangelho transformador sobre a vida humana. Esse é o primeiro ponto. Seu poder age em todas as esferas humanas, quer seja no ambiente público, quer seja numa relação particular familiar. Ele está ali para gritar na nossa existência e para trazer paz ao caos da nossa vida. Ele está aí presente. O segundo ponto que podemos perceber também no texto é que Cristo não só age com o seu poder de forma ampla, mas Ele também ouve atentamente as nossas necessidades. Ele ouve atentamente. Irmãos, aprendam uma coisa: não existe necessidade tão insignificante que Cristo não dê atenção a ela. Os discípulos aqui não conheciam bem a Jesus, ainda não. Ele disse: vem e me siga. Ele não deu um manual de quem Ele é aos discípulos, só disse: vem e me siga. É a mesma coisa quando Moisés disse: Senhor, mas o que eu vou dizer ao povo quando eles me perguntarem quem Deus é esse? Moisés diz ao povo que eu sou o que sou. Ou seja, eu vou me revelar à medida que eles vão caminhar comigo. Eles vão saber quem eu sou. Os discípulos aqui não sabiam tudo acerca de Cristo. Nem tinham andado ainda muitos dias com Ele, ainda não. Foram chamados. Tudo muito rápido. Sai da sinagoga, vai à sinagoga, sai da sinagoga. Eles estão caminhando e aprendendo. Eles certamente estavam lá no episódio do endemoniado que grita publicamente. E ficaram também admirados, tal como as pessoas da sinagoga. Quem é esse? Quem é esse? Isso porque viram e ouviram também. Mas também não foi tudo ainda. Lições ainda tinham por aprender. Lições preciosas. Sabe por quê? Porque essa escola é a escola do dia a dia, da nossa vivência diária e da nossa caminhada diária com Cristo. Estamos aprendendo.
e tendo Cristo formado em nós. Não é nada de forma instantânea. É um processo no qual estamos sendo santificados e transformados e aprendendo e sendo forjados dia a dia. Os discípulos não eram diferentes. Mas uma coisa, vocês reconheçam aqui no texto junto comigo. Uma coisa eles aprenderam rápido. Sabe qual foi? A verdade de que precisamos levar a Cristo todas as nossas necessidades. Eles aprenderam isso rápido. Veja o que o texto diz. E logo lhe falaram a respeito dela. Eles disseram assim: vamos contar a Cristo. Olha, aquele poder que agiu na sinagoga é poderoso para agir aqui. Vamos levar a Ele as nossas necessidades. E logo, ou diz outra versão, imediatamente. Ou seja, eles não hesitaram. Eles não hesitaram em ir a Cristo, em contar com a necessidade e precisavam de socorro. Não. Eles foram a Cristo para apresentar a necessidade. A sogra está doente, o lar está em dificuldade por conta disso. E eles não se calaram. O texto deixa claro. E tudo transcorre de forma natural, logo, imediatamente. Mas acontece de forma muito intensa, porque os advérbios dão essa intensidade. Logo. Logo. Foi imediatamente. Não pararam, não esperaram. Tem um médico, irmãos, cristão, chamado de Paul Dunner. Ele diz o seguinte, que aprendeu uma lição muito bela de sua vida. E aprendeu de forma bem simples. Ele diz o seguinte, que costumava ir sempre, constantemente, à casa de um pastor ancião, um pastor de cabeça branca, um senhor experiente, experimentado. E ali batia bons papos com aquele pastor, com aquele ancião, conversava sobre a Escritura, conversava sobre outros temas, falava sobre tudo aquele pastor experimentado. E apresentava também àquele pastor as suas necessidades, suas dificuldades na vida cristã, suas dificuldades na família, os dilemas que ele enfrentava. Compartilhava com aquele pastor ancião seus anseios, suas necessidades, suas dificuldades. Ele disse que uma coisa sempre surpreendeu a ele, é que ele nunca saiu da casa daquele pastor sem aquele pastor orar primeiro por anos e depois apresentar todas as necessidades a Cristo que foram colocadas à mesa. Ele dizia que o pastor nunca deixou de apresentar a vida deles a Cristo. Sempre de forma intensa ele fazia isso. E ele diz, muito mais. Era tudo de uma forma tão simples, tão simples, tão simples, que ele dizia, parecia um diálogo sincero entre esse pastor e Cristo. Parecia um diálogo tão intenso e sincero entre aquele pastor e Deus, que o médico ficava. E disse que quando voltava para casa, ficava com aquilo martelando sua consciência e compartilhava com a esposa. E dizia, Senhor, me dê, Senhor, tal espontaneidade. Senhor, me dê fé, me dê convicção, me dê familiaridade com o Senhor, com o seu poder, com a sua palavra. Ele saía de lá com a consciência perturbada. O que o texto está mostrando é que Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Ele precisa ser o Senhor, irmãos, da nossa conversa, das nossas necessidades, do nosso dia, da nossa viagem, dos nossos projetos, dos nossos planos, de tudo que está envolvido a nossa vida. Ele é o Senhor de tudo. E nós temos o Senhor que compartilha a nossa dor, a nossa necessidade, as nossas tentações, as nossas vitórias, os nossos fracassos. Tudo Ele participa e em tudo Ele se compadece de nós, como disse Deus. Porque em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado.
E é poderoso para socorrer todos aqueles que estão em dificuldades também. E os discípulos logo foram a Cristo. Logo. Mas infelizmente nós temos uma ideia errada. Nós achamos assim: Cristo é responsável por agir na esfera espiritual da minha vida. E aí nós dividimos as coisas, né? Então Cristo é responsável por agir na minha condição espiritual. Agora, quando os problemas afetam o corpo, pensamos primeiramente nos meios, nos recursos que nos estão às mãos. E desconsideramos os aspectos de que Cristo também usa os meios, de que os meios estão nas mãos dele. Nós não podemos absolutizar os meios. É lógico que também não podemos desprezá-los. Já é um extremo errado. E nem absolutizá-lo, é outro extremo errado. Cristo é Senhor dos meios e age sobre os meios que também estão disponíveis às necessidades físicas, às necessidades do corpo. E é poderoso para agir a favor dos meios, é poderoso para agir sobre os meios, é poderoso para agir sem os meios e é poderoso para agir contra os meios. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nada. Por isso, sendo física, sendo espiritual, sendo emocional, sendo orgânica, sendo financeira, qualquer que for a natureza dos nossos problemas, não ache insignificante levá-los a Cristo. Nós precisamos aprender a depender de Deus em todas as condições. Aqui havia uma pessoa com febre. Poderia ser uma pessoa perturbada, poderia ser uma pessoa possessa de espíritos imundos, poderia ser um moribundo, um drogado, um enfermo grave, poderia ser qualquer problema. Pedro diz: lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Paulo diz: Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Ele age sobre o homem completo. Ele é poderoso para agir e usar os recursos que temos. Ele é poderoso para tratar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa condição social, financeira. Ele tem todos os meios disponíveis às suas mãos. E devemos aprender como os discípulos, levar tudo a Cristo. E logo, logo, não percam tempo, leve logo. O terceiro e último ponto desse poder do Evangelho que atua em toda a condição humana é o terceiro ponto, que nos diz que as respostas de Deus aos nossos problemas sempre produz frutos além daquilo que pedimos. As respostas de Deus aos nossos problemas sempre produz frutos além daquilo que pedimos. Olha, veja o verso 30 e 31. Achando-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Olha, Senhor, ela está ali no quarto, impossibilitada de vir receber o Senhor, porque está com uma febre muito alta, que deixou-a prostrada, e não há problema que resolva. Não tem recitação de Êxodo, não tem nada. Essa mulher está lá prostrada, Senhor. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e deu. E a febre a deixou, passando ela a servi-los. Uma coisa precisamos também aprender: aprenda. Cristo vai além dos nossos pedidos limitados. Além.
além. Uma coisa a Escritura mostra como fato inegável: nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. Quando estamos envolvidos com uma pressão, seja enfermidade física, seja enfermidade espiritual, seja luta espiritual, seja luta física, o que estivermos pressionando, nossas orações se restringem aqui. É como se aquela condição nos limitasse ainda mais, ainda mais. E oramos debaixo daquela pressão. E aí ficamos assim: Senhor, me livra da fé. Senhor, me livra do espinho. Senhor, tira isso, Senhor, da minha vida. Oh, Senhor, me livra disso, Senhor. Por quê? Somos limitados por aquela pressão. Nós somos assim, limitados sem febre. Agora imagine com febre, mas limitados ainda ficamos. E nosso pedido é como Paulo: Senhor, tira o espinho uma vez. Senhor, tira o espinho duas vezes. Senhor, tira o espinho terceira vez. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Fique quieto, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fique tranquilo. Ou seja, nós não conhecemos as necessidades profundas do nosso ser. Nós não sabemos o que estava por trás dessa febre, ou o plano de Cristo empregar na mão dela e restaurar a febre da sua vida. Não. Nós conhecemos as necessidades que vêm à superfície. Nós não sabemos o propósito de Deus com o espinho. Nós não sabemos o propósito de Deus com a febre. Nós não sabemos orar como Cristo. Oh, Senhor, me livra dessa hora tão difícil. Mas todavia não seja feito o que eu quero, Senhor, mas sim o que Tu queres. O que Tu queres. Desconhecemos, irmãos, a natureza de Deus, que tudo faz. Tudo Ele faz com um propósito definido. E não faz as coisas para exibir o seu poder, a sua vontade, o seu decreto, o seu plano. Mas em tudo Deus tem um propósito. E o texto, embora simples, revela isso. O pedido era: Senhor, está febrinho. Mas aquela mulher levanta, pronta a servi-los. A servi-los. Jesus não só restaura a febre, mas a condição daquela mulher para servir aos outros. Para servir aos outros. Não foi qualquer encontro. Ela não usou Cristo somente para a restauração da febre. Ela deixou o seu estado febril, levantou-se e foi servir. Servir a Cristo, servir aos discípulos. Ela foi restaurada não só para gozar de plena saúde, ela também foi restaurada para um propósito maior, que é servir a Cristo e ao seu reino. Levantou-se para servir. Aqui é interessante: se você ler o texto e enfatizar a cura da febre, você vai sair sem entender o texto. Se você ler o texto e disser que o propósito do evangelista é narrar ou demonstrar que Cristo também cura a febre, você vai dizer: e aí? E aí? A ênfase aqui não é a febre, a ênfase aqui é o serviço. Ela levantou para servir. Como na sinagoga, aqui não há pessoas admiradas com o ensino, mas em contrapartida só aquele que estava endemoniado desfrutou do poder do evangelho sobre ele. Os outros ficaram só na admiração. Aqui não. Aqui o texto mostra que o quadro termina de forma positiva. Todos em volta da mesa e aquela mulher atuando, servindo, ajudando, contribuindo, cooperando. Assim é a ação completa de Deus em nós. Ele está usando febre e espinho, e quando restaura a febre ou tira o espinho, ele restaura e tira para um propósito maior.
Ele não se restringe, ou suas ações não se limitam ao meu e o seu pedido limitadíssimo. Tira o espinho, tira a fé. Eu quero ser livre. Mas Deus está a trabalhar em aspectos mais profundos do nosso caráter, para que nos levantemos não só da febre, mas nos levantemos do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio ser, para servir, para se doar às pessoas. E essa é a verdadeira e milagrosa operação de Deus sobre a criatura. Fazer com que eu e você dediquemos o nosso tempo, os nossos dons, a nossa força, a nossa habilidade para servir a Cristo e ao seu reino. Ele age poderosamente, irmãos, e age infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E consideremos o milagre maior, que é arrancar a pessoa de si mesma, do seu egoísmo, e fazer com que ela sirva a Cristo e as pessoas que compõem o seu reino. É arrancar a pessoa de si mesma, fazer com que ela dedique os seus dons, seus talentos, seu tudo. E a melhor demonstração aqui de gratidão àquilo que Deus fez por ela foi levantar para servir. É a melhor resposta ou a manifestação de gratidão mais verdadeira é alguém levantar para servir a Cristo em resposta àquilo que Ele fez por nós. É seguir o seu exemplo, é ter em nós os mesmos sentimentos que houve nele, é dedicar os nossos dons, o nosso serviço, a nossa capacidade, o nosso amor, o nosso tudo a esse Deus que nos levantou, que nos tomou pela mão, de forma bem pessoal, e a mão. E o texto encerra com chave de ouro, passando ela a servir-nos. Encerro dizendo: a ação ilimitada do poder de Cristo. Ele age na igreja, Ele age no lar, Ele age em todas as esferas das nossas necessidades. E isso precisa nos levar a um comportamento prático, de que é apresentar a Cristo todas as nossas ansiedades. E não há dilema insignificante que Ele não participe em nossas vidas. Embora estejamos condições de nos apropriar de meios legítimos, não se esqueçam, irmãos, Ele age com os meios, sobre os meios, contra os meios e através dos meios. Lancemos a Cristo os nossos anseios. E a ação ilimitada de Cristo diz que Ele está produzindo resultados superiores àquilo que pedimos. Ele está vendo além de uma simples febre que nos coloca sobre a cama. Ele está vendo muito além de uma enfermidade que bate às nossas portas. Ele está vendo muito além de um filho que produz um dilema na família. Ele está vendo muito além. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo seu poder em nossas vidas. Por teu poder, Senhor, através da tua palavra, que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, Senhor. Cura a nossa alma, restaura a nossa condição física, muitas vezes, porque tudo o Senhor faz segundo a tua vontade e o poder do Senhor que opera nas nossas vidas. E é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, porque nós não sabemos orar como convém, Senhor. Somos limitados, não conseguimos enxergar além, mas o teu Espírito intercede por nós, Senhor. Teu Espírito leva as nossas necessidades com gemidos inexprimíveis. Portanto, age, Senhor, em nós, produzindo frutos além daquilo que os nossos pedidos mesquinhos, Senhor, são apresentados diante de Ti. Nos levanta não só da fé, mas do egoísmo.
Nos levanta não só da fé, Senhor, mas do amor intenso somente a nós mesmos. E nos ajuda, Senhor, para que nos levantemos para servir. Servir a Ti e uns aos outros, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.